Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Você é muito bem-vindo para esse estudo bíblico. E eu convido você para iniciarmos com uma oração para que Deus nos ilumine na compreensão da sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade de abrirmos a tua palavra. Oramos pedindo a tua iluminação dos altos céus para compreendermos o texto segundo o que ele deseja nos ensinar. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A lição de hoje, ela começa dizendo o seguinte: no fim da conversa entre Pedro e Jesus, dois homens caminham na praia. O comentário bíblico adventista e o autor da lição endossam que, no momento em que assuntos muito especiais estavam sendo tratados entre Jesus e Pedro, eles não estavam junto do grande grupo de pescadores naquela manhã. Eles estavam a sós, era uma conversa íntima, pessoal, onde Jesus Cristo revelou a sua vontade para Pedro e como deveria ser o seu ministério. A lição segue nos informando assim: enquanto as ondas batiam na areia, Jesus falou a Pedro sobre o custo do discipulado. Quanto você acha que custa servir a Jesus Cristo de forma sincera, genuína? Qual é o preço que eu e você podemos estar pagando por escolhermos nos apresentar publicamente como cristãos, como crentes, como protestantes, enfim, seja lá qual for o título que você tenha assumido, mas alguém que defende a pessoa de Jesus Cristo e seus ensinamentos como sendo essenciais, básicos para a sobrevivência aqui na terra. Ele estava dizendo, Jesus, a Pedro, que apacentar as ovelhas do seu rebanho é um serviço extremamente privilegiado e prazeroso, mas que exige um custo de entrega, de devoção, uma dedicação de toda uma vida e, quem sabe, se necessário, a entrega da própria vida a favor do rebanho, assim como Jesus Cristo acabara de fazer. E ele agora ressurreto, antes de ascender aos céus, estava dando orientações aos seus principais soldados aqui na terra. O que disse Jesus para Pedro nessa conversa? Jesus disse a ele que Pedro experimentaria uma experiência semelhante à dele. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? No livro de João, no capítulo 21, os versos são os versos 19 e os versos 20. Nós já lemos textos parecidos com esse durante esse trimestre. E vamos ler aqui o que João, no capítulo 21, no verso 18 e 19, tem a nos dizer sobre esse assunto. Aqui está escrito: em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Veja, essa conversa não é uma conversa muito simples. Jesus Cristo está convidando Pedro para assumir um ministério pastoral agora que ele vai para os céus, agora que Jesus já o reintegrou como líder da causa, agora que Jesus já o perdoou, agora que Pedro já fez uma declaração pública de amor fraterno para Jesus, Jesus está dizendo para ele que ele vai ser um mártir da causa. Sim, é isso que Jesus está dizendo. Aqui, quando você lê outro te cingirá, aqui significa que ele seria levado preso como um criminoso. Ele estenderia as mãos, as pessoas amarrariam com corda e ele seria levado contra a vontade dele. É isso que faria parte do final da vida de Pedro, por escolher ser um pastor de Jesus. E
a palavra segue-me, não é? A suprema tarefa de fazer o que Jesus havia feito, inclusive entregar a própria vida pela causa da verdade presente naquele momento. A lição nos mostra que Pedro entendeu o recado e ele fez uma escolha. Cristo predisse o martírio de Pedro. As mãos dos apóstolos também seriam estendidas numa cruz. O Senhor ofereceu a Pedro uma escolha. O apóstolo poderia experimentar a maior alegria, ver pessoas ganhas para o reino de Deus. No dia de Pentecoste, ele veria milhares de pessoas aceitando a Cristo. Ele realizaria milagres em nome de Jesus. Você já parou para pensar no que é isso aqui? Sim, você, em nome de Jesus, você recebendo o poder dos altos céus através da comunhão com Cristo, você também fará milagres, eu também farei milagres. O momento exato de sermos instrumentos de Deus para esta tarefa, só o Senhor sabe. Só aqueles que têm respondido o chamado de Deus, entregando toda uma vida de serviço, de oração e de publicação das boas novas, ou seja, de que Jesus um dia vai voltar. Pessoas que entregam o coração completamente a Jesus e têm recebido a ordem dele de como deve ser a sua vida aqui na terra, são instrumentos poderosos para fazer obras iguais a Jesus e, como Jesus disse, maiores até do que aquelas que ele fez. Mas esse privilégio teria um preço. Exigiria sacrifício supremo. Cristo convidou Pedro a assumir o compromisso de maneira bem consciente, pois o apóstolo agora sabia que nenhum sacrifício, por maior que fosse, deveria impedi-lo de se unir a Jesus na sua missão. Maior privilégio, maior preço. É o que a lição está nos ensinando. Quanto mais privilégios temos, ou seja, quanto mais oportunidade temos de levar a palavra de Deus e ver pessoas entregando o coração e a vida a Jesus, muito mais temos um compromisso a honrar e, sim, um preço alto a pagar. Nós fazemos parte de um exército e o exército adversário não dorme. Estará trabalhando todo o tempo para nos tirar a paz, o sossego e o ânimo para fazermos a obra de Jesus Cristo avançar. Cabe a nós mantermos o foco, sermos sinceros com Jesus Cristo e corajosos para não abandonarmos o compromisso que assumimos com Ele. Na primeira carta de João, capítulo 3, 16 a 18, qual foi a alternativa de João ao amor apenas como uma vaga abstração? Vamos ler esse trecho. Primeira carta de João, está bem no finalzinho da Bíblia, não é? Pertinho aí do Apocalipse. Primeira carta de João, nós vamos ler o capítulo 3, verso 16 e até o verso 18. Isso mesmo, primeira carta de João, capítulo 3, do 16 ao 18. A minha Bíblia ensina assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha que mensagem profunda. E a palavra bíblica, quando diz dar a vida pelos irmãos, ela tem dois sentidos. Ela pode ser, a exemplo de Jesus e tantos outros seus discípulos, ser fiel a Deus até a morte mesmo. Mas ela também pode ter o seguinte cunho, está aqui no verso 17, que nós vamos ler agora. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, é aqui que eu entro como um administrador dos bens, dos talentos, das virtudes que Deus me concede cada dia. Como posso eu negar um benefício qualquer a alguém que está passando necessidade e dizer que o amor de Deus está no meu coração? Não é possível isso, segundo a Bíblia. O texto segue: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Entregar a vida de Jesus é permitir que Ele administre nosso tempo, nossos talentos, nosso corpo e tudo que Ele nos deu a favor da nossa salvação e da salvação de
todas as outras pessoas que estão ao nosso alcance. Eu e você precisamos ter coragem de viver dessa maneira, perguntarmos a Deus aquilo que é destinado a socorrer o próximo e aquilo que é destinado a permanecer na nossa posse e controle para a nossa sobrevivência e, obviamente, para outras situações que Jesus Cristo nos chame para servi-lo, não é? Eu e você precisamos ter essa coragem. A lição, ela nos ensina mais algumas pequenas lições e são importantes para nós. Na eternidade, nada do que fazemos parecerá um sacrifício. Quando chegarmos às mansões celestiais, nada do que sofremos aqui, nada do que renunciamos, nada do que fomos provocados a viver, nada disso apresentará para nós nenhum tipo de significado. Terão sido sacrifícios mínimos em relação ao tamanho da bondade e do galardão que significará a salvação que receberemos diretamente das mãos de Jesus Cristo. A lição diz assim, olha: quando respondemos ao amor divino, dando tudo de nós no serviço, a fim de testemunhar como embaixadores de Cristo, cumprimos o propósito de nossa vida e experimentamos a maior alegria em Jesus. Muitas pessoas que ainda não têm o privilégio, a oportunidade de trabalhar para Jesus, não sabem o que é essa alegria. A alegria de você poder estar, por exemplo, diante de um tanque batismal na sua igreja e perceber que ali dentro existe uma pessoa, uma criatura com livre-arbítrio, que tinha uma vida completamente diferente do que professa um cristão baseado nos preceitos bíblicos. E quem sabe através da sua influência, do seu estudo bíblico, do seu convite apenas para ouvir uma música especial, da sua interferência de alguma maneira para que essa pessoa tivesse proximidade com o rebanho de Jesus Cristo, foi desenvolvida uma amizade, uma confiança que pode culminar nesse momento sagrado de um novo nascimento através das águas batismais. Que emoção extraordinária você poder participar do nascimento de uma pessoa no reino de Jesus Cristo. Isso é verdadeira alegria, isso é uma felicidade, muitas vezes indescritível. Em alguns casos, várias pessoas trabalham para que aquele momento aconteça. União, salvação, aquecimento e alimento da fé e todas as outras coisas maravilhosas que um momento desse pode trazer para cada cristão voluntário na causa. A maior e mais duradoura felicidade é cumprir o propósito da existência, ou seja, glorificar a Deus pela maneira com que vivemos e compartilhamos seu amor e a sua verdade. Sim, nós estamos nessa terra para glorificar a Deus. Imagine bilhões de pessoas nessa terra e alguns bilhões de pessoas não sabem que nasceram aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo. Mas eu e você fazemos parte dos bilhões de pessoas que sabem. Sim, nós sabemos. E é um privilégio para nós saber isso, vivermos essa verdade presente e podermos de alguma maneira contagiar outras pessoas para que elas se unam a nós no rebanho de Jesus Cristo. É difícil entender a eternidade quando tudo que conhecemos é um brevíssimo tempo. Não é verdade? Às vezes a gente fala, olha, você aceita Jesus, entrega a sua vida a Ele, nós vamos viver um tempo na eternidade. A gente não sabe o que é eternidade, né? Que valor tem esse argumento? É disso que nós estamos falando aqui. Como vamos valorizar uma eternidade que nunca experimentamos? Somente quando chegarmos lá, nós vamos ver que presente impagável teremos recebido das mãos do Criador ao Ele vir morrer por nós na cruz do Calvário. Sim, uma bênção. Esse é o verdadeiro compromisso do amor, compromisso de Jesus conosco, e Ele fez tudo que era necessário, essencial e preciso ter feito para a nossa salvação. Ele fez na cruz do Calvário. Nós não temos nada para fazer a favor da nossa própria salvação, a não ser crer em Jesus, ter fé no sacrifício na cruz
E inclusive essa mesma fé é Ele que nos dá, nem nasce no nosso coração por nossa vontade. Nós precisamos responder uma resposta de amor e gratidão à oferta de fé e salvação que Jesus nos tem dado. Eu vou encerrando o estudo bíblico de hoje por aqui, na expectativa de ver você aqui amanhã, sexta-feira, dia 25, para fecharmos esta semana de estudos e, obviamente, esse trimestre maravilhoso. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.